Olá pessoal, eu sou a Loiane e na aula de hoje a gente vai começar a construir o nosso relacionamento Tem Muitos de curso para aulas. A gente vai começar com a parte do back-end, já que as últimas aulas foram mais voltadas para a parte do Java. E antes da gente começar a desenvolver a próxima parte do código, só quero mostrar para vocês um preview do que a gente vai fazer agora nas próximas aulas para chegar no resultado final. Então aqui eu tenho uma tela que tem alguns dados fictícios para a gente poder testar e o nosso formulário vai ficar exatamente assim. A gente tem o nome e a categoria do curso e quando a gente clicar em salvar, nós vamos habilitar todas as validações. Essa parte ainda não está feita ainda, mas a gente vai fazer quando a gente voltar aqui para a parte do front-end. E além disso, a gente também tem as validações do array de aulas. Então, se eu clicar aqui, eu consigo adicionar uma aula onde nós temos o nome da aula e o link do YouTube para aquela determinada aula. Então, todas essas validações a gente vai trabalhar e, é claro, tudo isso vai estar funcionando também na parte de back-end. Voltando para o código-fonte do Spring, que é o nosso back-end, a gente tem aqui a classe curso e agora a gente vai começar a adicionar a parte de aulas também, onde nós vamos ter um relacionamento de tem muitos ou one to many, que é uma notação que a gente usa bastante no Hibernate também, que significa um para muitos, ou seja, um curso pode ter várias aulas. Então, para a gente começar a fazer isso daqui, a gente vai começar a mapear a nossa aula, o nosso modelo de aula. Então, eu vou criar um arquivo novo e vou colocar como lesson. Lesson, né, do inglês para aula. Aqui vai ser uma classe, porque o JPA ainda não suporta a parte de records, como a gente já viu os motivos em aulas passadas. E aqui eu vou começar também anotando a minha classe como entity, para poder falar para o JPA que essa classe vai representar uma tabela no banco de dados, como a gente está utilizando o H2 agora, mas mais para frente a gente vai trocar esse banco de dados para um banco de dados real. Aqui também nós vamos meio que mapear a mesma coisa que a gente tem aqui, que vai ser o identificador da aula também, que vai ser um ID. Só que aqui eu não vou ter esse JSON property, eu vou deixar como ID mesmo. E a gente precisa importar tudo que faz parte do pacote do Javax Persistence, se você está utilizando a versão 5 do Spring ou Spring Boot 2, ou a partir do Spring 6 ou Spring Boot 3, faz parte aí do Jakarta Persistence, como a gente viu também lá na aula de upgrade do Spring. Então, nós temos o identificador, a gente vai precisar também do nome, então, estou com o nome aqui, e eu vou colocar também algumas regras, né? É sempre bom lembrar e não deixar os valores padrão aqui também, que são utilizados pelo Hibernate. Então, o primeiro deles vai ser uma column, que eu vou definir que essa é uma coluna, e essa coluna, ela tem o tamanho de 100, ela também não pode ser nula. Ou seja, quando eu criar uma lição, uma aula, o campo nome é obrigatório. Outra coisa que eu vou colocar aqui também vai ser a string do YouTube, que vai ser então uma string, e aqui eu posso colocar um YouTube string, YouTube URL, você pode dar o nome que você quiser. E aqui também eu vou colocar a coluna e esse valor também não pode ser falso. Estou criando uma aula, eu preciso ter o nome, eu também preciso ter o link. Não faz sentido não ter essas informações. Só que o tamanho aqui, se a gente olhar bem o link do YouTube, se eu pegar aqui a parte do share do link do YouTube, a gente vê, olha, eu vou até copiar e eu vou voltar aqui para o código fonte. Deixa eu botar como um comentário. A gente tem esse link e aqui nós temos cerca de 3, 6, 9, 10, são 11 caracteres que um link do YouTube tem. Então, eu vou deixar exatamente como 11 caracteres, porque é o que a gente precisa. Toda essa parte aqui da frente, a gente não precisa colocar. Depois, a gente pode criar também uma tela para visualizar todas essas aulas, colocar um player do YouTube para ficar bem legal.
Só que isso aqui a gente pode deixar, né? Como a gente sabe que é um link do YouTube, a gente não precisa deixar isso também guardado no banco de dados e assim já salvar uns caracteres também. Por enquanto eu vou deixar isso, eu não vou colocar ainda essas anotações de validação, porque eu quero brincar um pouquinho, ter certeza que isso está funcionando, e aí depois que a gente ter certeza que está funcionando, a gente volta e adiciona as validações. Essa estratégia eu gosto muito também, que a gente começa do mais simples possível, a gente confirma que está funcionando e depois a gente incrementa, porque assim fica muito mais fácil da gente poder lidar com quaisquer erros que possam acontecer do que você ter o código todo completo e aí depois não sabe direito de onde que está vindo o erro e como consertar. É mais ou menos essa mesma estratégia que a gente adotou até agora. Em cada aula a gente vai incrementando e vai melhorando aos poucos o nosso código até chegar no resultado final esperado. E aqui eu já tenho uma aula. Aqui a gente está utilizando o Lombok. A gente pode colocar o Lombok aqui também, ou então você pode gerar os getters e setters sem problema nenhum também. Mas só para deixar o código aqui um pouquinho mais limpo, depois a gente pode remover o Lombok, porque é uma dependência aqui em apenas duas classes que realmente não vai fazer muito sentido para a gente. Porém, a gente vai fazer isso um pouco mais para frente. Agora que a gente tem a classe de aulas, que é a lesson, a gente vai começar a declarar a nossa associação de um para muitos. Então, aqui eu vou colocar também um array de lições para ser o meu um para muitos. Vou colocar aqui, então, uma lista. Essa lista é uma lista de lição de aulas, né? E aqui vai ser o meu lessons. E eu também vou importar o lista tanto do pacote Java Útil, como o ArrayList também do Java Útil. E a maneira que a gente vai dizer para o Hibernate, para o JPA, que a gente quer persistir esse array de lições é através da anotação one to many. Essa anotação é uma anotação que também pertence ao pacote do Jakarta Persistence ou do Javax Persistence, caso você esteja utilizando uma versão mais antiga do Spring. E antes da gente continuar, novamente eu quero deixar um artigo também. O Vlad, na minha humilde opinião, é a pessoa especialista em persistência da comunidade Java e o blog dele tem muita coisa legal. E eu vou deixar depois também esse link para vocês da melhor maneira da gente mapear uma anotação do one-to-many, ou seja, anotação um para muitos, com o JPA e o Hibernate. Então, a gente vai começar bem o passo a passo mesmo. E aqui no one-to-many a gente pode passar algumas informações. E aqui a gente tem algumas opções também que a gente pode adicionar nesse one-to-many. Uma delas que é muito comum a gente utilizar é esse cascade. E tá da mesma forma que também tá ali no artigo que eu vou deixar para vocês, que é o cascade type all. O que significa esse cascade type all? Sempre quando a gente fizer qualquer mudança nessa entidade aqui de curso, a gente também vai passar e vai verificar se essas mudanças também precisam ser passadas para as classes filhas. Nesse caso, é a classe de aula, a classe de lesson. Se a gente remover um curso, não faz sentido da gente, por exemplo, ter as aulas também. A gente vai ter que remover as aulas e assim vai. E uma outra coisa legal da gente utilizar também é esse orphan removal, que é o true, e ou seja, vai remover também os registros que ficarem órfãos. Nesse exemplo, é essa classe aqui de lição. Como eu falei, se a gente remover um curso, fazer um hard delete do curso, acaba removendo também as lições. Então, com isso daqui feito, a gente vai testar como que isso funciona. Vou voltar aqui na aplicação e nós vamos adicionar uma lição e ver como que isso vai funcionar no banco de dados. Lembrando que aqui eu já estou inicializando esse ArrayList, então não vou precisar criar esse ArrayList manualmente. Aqui então eu vou pegar um c.get lições, porque eu já vou ter as lições e eu vou adicionar, e o Copilot aqui já até dá uma dica também de código para mim.
Então, vai ser essa nova lição. Essa lição, na verdade, eu vou criar ela aqui em cima. Não tem um construtor com os parâmetros. E aqui eu vou colocar o nome e o YouTube URL vai estar ali também. Eu posso colocar qualquer coisa agora, não necessariamente precisa ser um link verdadeiro, porque a gente só está testando aqui, é para o nosso teste mesmo. E aqui a gente também vai importar a lição. Com isso feito, a gente vai executar o projeto e vai ver qual que vai ser o resultado no banco de dados. Então, executando o projeto, a gente vai ver se o projeto vai subir também. E aqui está falando que é um valor longo. Então, é por quê? Porque a gente só precisa de 11 caracteres. Só vou deixar esse watch aqui no final e a gente vai tentar executar de novo o projeto. O projeto subiu e aqui não deu nenhum erro. E olha que legal que a gente consegue ver aqui embaixo quais são os scripts que foram executados. Então, primeiro inseriu na tabela de curso, depois inseriu a tabela de lição e depois inseriu na tabela de curso lição. Vou voltar aqui, vou pegar o link do H2 para a gente poder ver como que isso foi mapeado lá no banco de dados. Então, aqui eu já posso fechar esse CRUD de Angular, vou conectar e acabou criando mais duas tabelas para mim. Nós temos aqui a tabela de curso, que tem o curso do Angular com Spring. A gente tem também a tabela de lição, onde eu tenho a chave primária do curso e a chave primária de lições. E aqui, na de lições, eu tenho o ID, o nome e a URL da aula. Só que não é exatamente isso quando a gente quer fazer o mapeamento. Esse mapeamento aqui é quando é de muitos para muitos. Esse mapeamento geralmente ocorre quando é um mapeamento de muitos para muitos, onde a gente precisa de uma terceira tabela para poder ajudar no mapeamento da gente. Então, quando você usa apenas assim no Hibernate, a gente vai ter, na verdade, o relacionamento de muitos. Só que existe uma outra anotação quando a gente quer que a lição aqui tenha mais uma coluna com a coluna que é a chave primária do curso, que seria o curso ID. E essa anotação é a anotação do join column. E aqui nessa anotação de join column, a gente consegue dizer qual que é exatamente o nome da coluna onde a gente quer que fazer esse join. Ou seja, é como se essa coluna existisse aqui nessa classe. E por colocar isso, a gente não precisa necessariamente declarar essa coluna aqui na nossa classe de lição. Se a gente estivesse fazendo o design do nosso código onde curso e lição fossem entidades totalmente separadas e a gente fosse gerenciar esse relacionamento manualmente, aí sim a gente teria que ter esse ID do curso aqui. Porém, como nós estamos utilizando a notação do um para muitos, esse relacionamento de um para muitos, a gente não precisa fazer isso. Então, se eu reiniciar agora o servidor, e lembrando que eu não tenho essa coluna de curso ID aqui, eu vou voltar aqui, vou fazer um refresh porque a gente reiniciou o servidor, sempre lembrar disso, já que esse é um H2, é um banco em memória, ele sempre reinicia toda vez que a gente inicia a aplicação. Agora sim eu tenho a tabela de curso, que não mudou nada aqui pra gente, e a tabela de aula, agora sim, eu tenho o ID, o nome, a URL do YouTube e o identificador do curso. Então, essa coluna aqui, ela é bem importante caso você queira fazer isso. Só que essa não é a melhor maneira. Essa pode ser a melhor mais simples e direta, é a maneira que parece ser a mais natural, porém, não é a maneira que tem a melhor performance. E aqui faz toda a diferença a gente sempre se preocupar com performance. A gente pode estar trabalhando com a parte de back-end, porém a gente precisa também se preocupar como é que as nossas queries vão ser executadas no banco de dados,
caso não tenha, por exemplo, uma pessoa DBA na sua equipe que pode te ajudar isso. Em muitas empresas, esse é o papel também da pessoa que está desenvolvendo a parte de back-end. Então, além de se preocupar com o código de back-end, a gente também tem que se preocupar um pouco com a parte de performance no banco de dados. Olhando aqui o log, a gente tem que inserir na tabela de curso, inseriu na tabela de lição e depois veio aqui e fez um update na tabela de lição só para setar o curso ID. Ou seja, o que fez? Inseriu aqui a tabela de curso, inseriu o registro de lição, só que por conta desse mapeamento aqui que a gente tem, desse join column, acabou fazendo um update nesse registro e setou o identificador. Eu gosto de falar bastante sobre essa parte de performance e caso vocês queiram seguir alguém aqui do Brasil que fala bastante sobre a parte de banco de dados, performance, sigam o Rafael Ponte. O Twitter dele, eu vou deixar aqui nessa outra, é o twitter.com/rponte. Ele é uma pessoa que está sempre falando sobre a parte de performance, banco de dados, como escalar a parte de banco de dados também. Então, é bem interessante seguir os tweets dele. E quando a gente acaba utilizando isso daqui em produção, o que acontece? No nosso caso aqui, pode ser que a gente não tenha uma perda de performance muito grande, porque a gente não vai trabalhar com muitos registros. Se eu for considerar apenas o caso de uso, que esse back-end que a gente está fazendo é, por exemplo, aqui para o meu portal de treinamentos, onde eu tenho 7 cursos com algumas aulas, não são tantas aulas assim, então eu não vou sentir tanto em performance. Agora imagina que esse back-end fosse utilizado, por exemplo, por uma Udemy da vida, onde existem milhões de cursos com milhões de aulas. Com certeza a gente iria sentir perda de performance nesse caso. E existe um problema na computação, é um problema bem comum, quando a gente começa a treinar algoritmos para competições de programação. O primeiro problema, geralmente, que a gente resolve é esse problema chamado do N+1. E ele é um problema computacional que também está presente aqui na parte de persistência do Java, não apenas do Hibernate, mas em muitas ferramentas de ORM, né, que é mapear um objeto relacional, como são aqui os nossos objetos que estão representando tabelas no banco de dados. E eu vou deixar também o link desse artigo para vocês na descrição, e é exatamente sobre isso que esse artigo fala e como que a gente resolve isso. E é justamente esse problema que a gente tem aqui agora. Uma forma da gente fazer isso esse problema acontece bastante quando a gente tem um relacionamento unidirecional do one-to-many, que é o quê? O relacionamento aqui é apenas de curso para lição. Eu não consigo, através de uma lição, obter a outra parte do relacionamento, ou seja, através de uma aula, eu obter o curso. E se a gente seguir esse artigo, fala justamente sobre isso, né? De como que a gente faz esse relacionamento bidirecional utilizando o one-to-many. E é bem semelhante. A diferença aqui é que nós não vamos ter esse join column, então a gente tenta evitar de usar isso bastante. E a gente vai falar que esse relacionamento, na verdade, eu vou até pausar aqui também o servidor, esse relacionamento é mapeado também pela classe curso, ou seja, a parte que é dona desse relacionamento é essa classe de curso. E aqui na classe de lição, na classe de aula, a gente vai mapear o curso também. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou simplesmente declarar aqui essa variável curso aqui dentro da lição. E aí uma outra coisa, como a gente está fazendo o relacionamento aqui de um para muitos, aqui o relacionamento vai ser de muitos para um. Ou seja, eu tenho várias aulas que pertencem a um curso. E é justamente isso que a gente vai colocar aqui. Vai ser o many to one, de muitos para um. E aqui a gente pode também adicionar algumas opções. Existe a opção fetch. Aqui a gente vai falar para o Hibernate como é que a gente quer que esse relacionamento seja feito, ou seja, eu gosto de colocar esse lazy aqui, porque que acontece? Somente quando você chamar
o ponto getCurso dessa lição é que vai carregar esse mapeamento. E a segunda opção é a opção optional, que eu estou falando que essa coluna de curso ID é uma coluna obrigatória. Ela sempre vai ter que estar populada, não pode ser vazia. E o Fetch Type, lembrando que também é aí do pacote do Jakarta Persistence. E uma outra coisa agora super importante também da gente colocar é que esse Join Column, ele vai passar agora para a lição, porque como eu tenho aqui um objeto, esse objeto vai ser traduzido em uma coluna do banco de dados. Então, a gente precisa dar um nome para essa coluna. Então, aqui eu vou colocar uma Join Column e aqui a gente vai dar o nome para essa coluna. Você pode dar o nome que você desejar. Vou colocar como curso ID para, geralmente, isso é uma convenção que é bastante utilizado, que é qual que é a entidade, qual que é a tabela, e colocar aqui o underscore ID também, e falando que essa coluna também, ela não pode ser vazia, ela vai ser obrigatória. Com isso feito, vamos executar esse projeto para ver o que vai acontecer. Se a gente tentar executar o projeto do jeito que está, vai dar um erro. E esse erro está falando que o null não é permitido para o curso ID. O que é que isso significa? Ou seja, o nosso projeto nem está subindo, o nosso projeto consegue nem subir, não consegue nem rodar porque está dando erro. Por quê? Voltando aqui no nosso teste, nós temos uma lição, a gente está setando o nome, está setando qual que é a URL, só que nós adicionamos agora mais uma propriedade, que é a propriedade de curso. E aqui a gente não vai setar o identificador diretamente, vai ser o objeto do curso inteiro. Então, como eu já criei o curso aqui em cima, eu vou setar esse curso aqui embaixo também. Então, vai ser um set curso e eu vou botar o C aqui. E aí, depois, eu vou pegar todas as lições do meu curso e vou adicionar essa lição. Mas aí você pode estar se perguntando, Loiane, como é que funciona isso, já que a gente não tem o identificador do curso? É justamente por isso que a gente seta o objeto. Vou subir aqui o projeto, ou seja, vou rodar o projeto para a gente ver qual que vai ser o SQL que vai ser executado no banco de dados. As duas últimas linhas aqui do nosso log. Vai inserir o curso. Então, sempre primeiro vai começar com o objeto principal do relacionamento, que no caso é o curso, que tem muitas aulas. Depois que o curso for inserido no banco de dados, nós vamos ter o identificador desse curso. Então, esse objeto que está aqui, lembrando que aqui nós estamos trabalhando com objeto e esse objeto é uma referência. Lembrando lá dos conceitos básicos do Java, de orientação a objetos, se eu fiz o setID aqui, quando a gente executa esse insert e faz o setID desse objeto aqui, isso significa que o objeto que foi passado como referência aqui para o setCurso vai também ter aquele identificador. E aí, quando o Hibernate ou JPA tenta fazer o insert, já vai fazer o insert com o identificador do curso. Voltando aqui para o nosso banco de dados, vou de novo fazer o refresh, porque a gente fez o restart da aplicação. Agora sim, eu vou vir aqui em lição e eu já tenho aqui ó, o curso ID. E no lugar de executar 3 inserts, eu estou utilizando apenas 2, ou seja, é uma vez a menos que eu estou indo no banco de dados. E aqui a gente tem apenas uma lição. Imagina eu ter 1000 lições, 1000 aulas dentro de um curso, o quanto que a gente consegue ganhar de performance. E lembrando, gente, que cada vez que eu vou no banco de dados, cada vez que eu leio ou escrevo no banco de dados, faço um update, um delete ou um insert, isso tudo tem um custo computacional. E com isso a gente já tem um ganho aqui, é bem pequenininho esse ganho de performance, já é um ganho de performance. Então, sempre que a gente fizer mapeamentos de 1 para muitos aqui no Hibernate,
E no JPA, a gente sempre vai dar preferência para esse relacionamento bidirecional, justamente para o nosso SQL ir mais otimizado na base. Como agora o mapeamento está pronto, a gente vai começar a alterar o nosso código e tá vendo aqui todo esse gerenciamento que a gente está fazendo aqui? Todo esse gerenciamento que a gente está fazendo com o set curso, foi por isso que eu falei que o DTO, nesse caso, vai ajudar bastante a gente. Então, na próxima aula, a gente começa a mapear o nosso DTO, para depois a gente ir testando todas as operações do CRUD. Lembrando que todo o código-fonte está disponível no GitHub. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E até a próxima!